Fala, Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai fazer a parte de autenticação utilizando, a API REST com Node.js. Então a gente vai utilizar uma técnica que se chama JSON Web Token, ou seja, JWT, que mais ou menos o usuário, para ele se autenticar com a nossa API, ele vai receber um token de autenticação, que é um token criptografado, certo? Que o nosso back-end aqui no Node vai validar a cada requisição que o usuário enviar. Então o usuário vai enviar lá num header da requisição, do cabeçalho da request HTTP, essa informação do token que vai ser enviada para ele no login. E a toda requisição, a nossa aplicação vai validar se esse token realmente foi gerado pela nossa aplicação e se está válido, se ele não foi expirado ou por qualquer outro motivo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso controller que a gente já começou a criar, a gente já fez a rota de registro e a gente vai começar a fazer a rota de autenticação. Então eu vou só dar uma aumentadinha aqui na fonte, vou começar definindo aqui a minha rota, que também vai ser um post chamada Authenticate, certo? Novamente, async res, isso aqui é praticamente padrão, a gente vai utilizar sempre o async await aqui. E o que eu recebo quando o usuário vai fazer login? Eu sempre recebo o e-mail e senha lá do nosso body da requisição. Então ele vai logar com e-mail e senha. Se no seu caso for username e password, também não tem problema. É só mudar ali. E a gente vai agora tentar buscar um usuário com esse e-mail para ver se existe esse usuário no nosso banco de dados. Inclusive, se a gente for ver aqui nos nossos models, quando a gente definiu o usuário, a gente definiu aqui que o password ele possui select false. O que quer dizer isso? Não sei se você lembra, mas o select false ele indica que quando a gente buscar um usuário ou buscar uma lista de usuários, eu não quero que o campo password venha junto. E isso é muito útil, por exemplo, quando a gente tiver depois uma listagem de usuários pública. Porém, nesse caso da autenticação, eu vou precisar desse campo para dizer se o password que ele está informando para a gente é realmente o password dele. Então, para a gente adicionar esse campo aqui, é só eu botar um ponto select mais password. Simplesmente só fazer isso. Tranquilo? E agora a gente vai ver se o usuário não existe, se ele não conseguiu encontrar o usuário, eu posso simplesmente retornar um res.send, ponto status, de erro. Vamos retornar aqui um batch request e vamos enviar uma informação de erro como a gente estava enviando até agora. Pode ser user not found. Tranquilo? Agora a gente vai precisar fazer a verificação se a senha dele realmente é a senha que ele se cadastrou. Então como que a gente faz isso? A gente vai importar aqui o nosso módulo do bcrypt, certo? Que é o nosso encriptador aqui da senha. Então eu vou importar o bcrypt.js. E aqui embaixo a gente vai fazer uma comparação. Se o await, porque o bcrypt ele vai retornar uma promise, como a gente fez também lá no model de usuário aqui, para gerar o hash, a gente sempre precisa botar o await na frente, porque não é uma função síncrona, não é uma função que retorna de forma síncrona, de forma muito rápida, então a gente precisa botar o await. Eu vou botar bcrypt.compare o password que ele digitou para fazer login com o password do usuário. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando se a senha que ele está fazendo login é a mesma que está lá salva no banco de dados. Por que eu estou usando o bcrypt compare? Porque a gente criptografou a senha aqui na hora que o usuário foi criado, lá dentro do nosso model. Então, a gente precisa usar o bcrypt compare para isso. E o await, porque é uma função assíncrona. E além do mais, a gente precisa verificar, nesse caso, se as senhas não batem. E nesse caso, se as senhas não batem, daí eu vou retornar novamente um erro falando, pode ser invalid password. Beleza? Então, a gente já tem aqui as nossas validações do login. Agora, eu posso dar um res.send, se ele logou normalmente, com o usuário. Tranquilo? Veja que até agora eu não estou fazendo nada de token de autenticação.
Tranquilo? Mas já vamos testar isso aqui para ver se já está funcionando. Eu vou aqui resetar o meu server node, que eu já estava rodando. Eu vou criar uma nova rota aqui. Então eu vou criar como authenticate. A letra está um pouco fonte. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui. Beleza, ficou massa. E agora no authenticate eu envio apenas o e-mail e o password. Eu não preciso enviar o name. E eu vou trocar aqui a rota para authenticate. Show de bola. Vamos testar agora. Vou dar um send. Show de bola. Ele já retornou as informações do usuário. Vamos ver se a gente tivesse errado a senha. Invalid password. Vamos ver se a gente tivesse errado o e-mail. User not found. Beleza, a gente já está com a nossa API funcionando. Show de bola. Porém, a gente está recebendo o password aqui, que a gente não quer, né? É feio retornar esse password criptografado. E também não estamos recebendo o token de autenticação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é remover o password, da mesma forma que a gente removeu aqui na criação. Beleza? E agora a gente vai fazer a parte do token, que é uma parte bem legal. E para isso a gente vai utilizar um pacote chamado JSON Web Token. Tranquilo? Que é o pacote oficial do Node para JWT. Agora eu vou aqui em cima importar esse pacote, então eu vou chamar ele de JWT mesmo. Require JSON Web Token. E agora a gente pode gerar o nosso token aqui embaixo. Como é que a gente faz para gerar o nosso token? Eu vou fazer o seguinte. Const token igual a jwt.sign, beleza? Que é como se fosse login, né? Como se fosse entrar. E aqui eu preciso passar a informação que vai diferenciar um token de outro. E qual que é a informação no usuário que difere cada usuário um do outro? Pode ser o e-mail? Pode ser. Mas existe uma informação que nunca vai ser repetida, que é o ID. Então, a gente vai passar o user ID aqui para dentro, beleza? Então, como que a gente faz isso? ID é igual a user.id. Show de bola. E o segundo parâmetro que a gente precisa passar aqui é um hash. Esse hash, ele precisa ser algo único na aplicação, que outra aplicação não tem igual. Por quê? Como que eu posso dizer que esse meu token é só da minha aplicação e não é de outra aplicação? A gente precisa gerar um hash único para a nossa aplicação. E esse hash, eu vou deixar ele gravado aqui dentro de uma pasta config, que eu vou criar. E eu vou criar um arquivo chamado auth.json, que vai guardar as informações de autenticação, as configurações. E aqui dentro eu vou ter uma chave chamada secret, né, que é o segredo, que é o hash da nossa própria aplicação. E eu gerei aqui um MD5 qualquer com um texto aleatório. E isso é o mais legal para você fazer. Então você pode pegar um texto aleatório, um número somado com letras da sua aplicação, alguma coisa, e gerar um hash MD5. Você pode gerar pela internet, pelo PHP, tem várias formas de gerar. E você bota esse hash aqui para a gente criar a senha a partir dele. Então ele vai usar esse hash na encriptação. E daí outra aplicação que gerar um token JWT não vai ser o mesmo tipo de token. E agora aqui no Auth Controller, então eu volto e eu preciso jogar esse hash aqui. Então eu vou começar importando a auth config, dando um require aqui na nossa config/auth. Beleza? E agora eu vou jogar aqui authconfig.secret, que é o nosso token. E agora a gente tem mais um parâmetro aqui, que obrigatoriamente a gente precisa passar quando que esse token vai expirar. Então, por padrão, eu vou deixar ele para expirar em um dia. Então, 86.400 segundos, beleza? E agora aqui junto com o user, eu vou passar o token. Vamos salvar. Vou novamente aqui rodar o nosso Node. Voltando lá ao Insomnia, eu vou dar um Authenticate. Salvei, beleza. Não tem mais o password e também já temos um token. E o mais legal, toda vez que a gente dá um autenticar, um token novo será gerado. Veja lá embaixo que é o último lá, o final, ele muda, beleza? Porque toda vez o token ele é baseado também no timestamp. Então, cada segundo, cada milésimo altera o token. Tranquilo? Agora, vamos fazer o quê? Quando o usuário está se cadastrando,
né? Vamos cadastrar um novo usuário aqui. O token não vem. Será que deveria vir? Eu acho que sim. Por quê? O usuário, quando ele se cadastra na aplicação, provavelmente ele vai ser jogado direto para o painel da aplicação. Ele não precisa passar pelo login de novo, a menos que a sua aplicação tenha algum tipo de confirmação por e-mail. Mas aqui, como eu não vou ter, eu vou repassar essa parte de gerar token para uma função. Então, eu vou criar uma function generateToken, certo? Que vai receber parâmetros. Esses parâmetros aqui vai ser aquele ID do usuário para identificar que é único, né? Então, eu vou passar esses params aqui dentro. E vou deixar assim. E agora, aqui embaixo, ao invés de eu simplesmente passar token, eu vou passar token, generate token, passando o nosso user ID, mais ou menos como a gente fez na forma anterior. E aqui agora na entrada, eu vou também, assim que ele criou o usuário, repassar já o token desse usuário para ele logar automaticamente. Vamos resetar aqui o Node. E lá no nosso Insomnia, eu vou me cadastrar novamente. E agora eu já tenho o token de autenticação. Então, nos dois lados, né, tanto na autenticação quanto no registro, eu já tenho o nosso token de autenticação. Lembre que, mesmo a gente fazendo esse processo de gerar o token de autenticação, até agora a gente não tem nenhuma validação se esse token ele está certo quando o usuário faz alguma requisição para a aplicação. Então, por exemplo, para autenticar e para se cadastrar, ele não vai precisar token nenhum, porque na verdade ele não vai estar logado na aplicação quando ele acessar essas rotas aqui, certo? Então, vamos criar um novo controller que vai necessitar que o usuário esteja autenticado para fazer as requisições. Então, eu vou criar aqui um controller de projetos, eu vou chamar de Project Controller, beleza? E eu vou começar definindo aquela nossa estrutura padrão. Então, eu vou definir que const express é igual a require express, const router é igual a express.router. A gente vai ter um router.get. Eu vou deixar na raiz mesmo. Vou retornar um hack e um res. E vou fazer simplesmente um res.send ok igual a true. Só para a gente ter um ok lá, para a gente saber que isso aqui está funcionando, beleza? E agora eu vou dar aqui um módulo.exports igual a app, que é igual a app.use, definindo a nossa rota, projects e passando o nosso router, exatamente da mesma forma que a gente fez aqui no auth controller, beleza? E lá no nosso index eu vou chamar também o project controller. Show de bola. Eu vou reiniciar o nosso Node aqui. Opa, apps not defined. Module exports. Certo. Faltou aqui um sinal de maior. Beleza. Vou resetar o Node aqui. Vou criar uma nova requisição. Vai ser de projects. Beleza? Vamos chamar aqui a nossa base URL, passando /projects. Vou mandar um send. Tranquilo, a gente já está recebendo o nosso OK true. Mas e se essa requisição ela precisasse obrigatoriamente estar logado para receber esse resultado? Então, como que a gente vai fazer isso? No Express, a gente chama isso de middleware. O que é o middleware? O middleware ele vai interceptar a requisição entre o controller e a parte da rota. Ou seja, naquele momento que a rota chegou aqui para o nosso servidor, antes dela chegar no nosso método do controller, existe o middleware. E o middleware ele vai poder pegar tanto esse hack e esse res e ver se eles estão válidos para poder receber essa resposta do controller. Ou seja, lá na nossa requisição, a gente vai precisar ter um header com o token de autenticação. E a gente vai validar se esse token realmente está correto. Então, eu vou criar uma nova pasta chamada middlewares, aqui na nossa raiz, com um novo middleware dentro chamado auth.js, né, de autenticação, tranquilo. Esse middleware,
o padrão de escrita dele é basicamente assim, module.exports, ele vai receber um REC, um REST e um NEXT. Veja que a gente recebeu, além do que a gente já vinha conhecendo até agora, que era o REC e o REST, um NEXT. Esse NEXT, a gente vai chamar ele somente se o usuário está pronto para ir para o próximo passo, para ir para o controller. Ou seja, se eu chamar o NEXT aqui dentro dessa forma, ele vai para o próximo passo, que o próximo passo é o controller, tranquilo? Se eu não chamar o NEXT, ele vai parar por aqui. Então, a gente consegue interceptar o usuário pelo middleware para ele não prosseguir pela nossa aplicação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou buscar o nosso header de autorização lá dentro da nossa requisição. Então, eu vou buscar lá do rec.headers.authorization. Eu vou buscar um header chamado authorization lá dentro da nossa requisição, que eu vou conseguir enviar depois pelo Insomnia, e também você vai conseguir enviar facilmente pela sua API, seu cliente de HTTP. E agora a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o token foi informado. Então eu vou fazer, se não tiver um auth header, eu já vou retornar um erro. E nesse caso eu posso usar o 401, que é de autorização, erro de autorização, que não foi autorizado, falando no token provided, ou seja, o token não foi informado. A próxima coisa que eu vou fazer é verificar se esse token ele está no formato certo. Qual que é o formato que a gente espera num token JWT? Se você já mexeu com token de autenticação, sabe que o token tem esse formato. Ele começa sempre com a palavra bearer, certo? E seguido de algum hash muito louco, Então, é esse formato que a gente vai estar esperando. Então, um formato que começa com bearer e termina com um hash gigantesco lá, que é o nosso token. Então, eu vou verificar primeiro se esse nosso token tem essas duas partes. Então, eu vou splitar ele, eu vou separar em duas partes, dividindo pelo espaço. Então, tem que sobrar bearer de um lado e sobrar o token do outro. Primeiro, eu vou verificar se eu realmente tenho duas partes. Se eu não tiver, já posso retornar aqui um erro 401, enviando aqui uma resposta token error, pode ser. Beleza. Agora, se eu tiver duas partes, eu vou desestruturar. Então, como isso aqui é um array, ele separou em um array, A parte 0 do array possui a palavra bearer, deve ter, e a segunda parte deve ter o token. Eu vou utilizar desestruturação para receber aqui o bearer e aqui o token do nosso parts, tranquilo? Então, a variável scheme agora deve ter a palavra bearer e a variável token deve ter o nosso token. Eu vou verificar agora se aqui no scheme está escrito bearer, Se tem alguma coisa escrito bearer aqui nesse scheme. Então, eu vou fazer uma regex, porque eu posso ter mais do que bearer escrito. Então, eu vou verificar se começa com bearer. Então, basicamente, bem simples, se você não conhece regex, aqui eu só estou definindo um sinal de negativo, aqui eu estou começando minha regex. Aqui é um acento circunflexo para indicar o início da nossa verificação. O bearer, que é a palavra que eu estou buscando. O sinal de dólar aqui para indicar o final da nossa verificação. Beleza? E basicamente isso. Opa, isso aqui não vai. A barra para terminar e o i para falar que é case insensitive. E eu vou dar um teste no nosso scheme. Então, o nosso scheme tem que ter a palavra bearer escrito. Se não tiver, eu vou dar um return res.status 401.send error e eu vou retornar aqui um token mal formatted. Agora você deve estar se perguntando por que eu faço tanta verificação no token. Se nós fizermos direto a verificação se o token está válido ou não, utilizando o JSON Web Token, aquilo lá requisita processo da nossa máquina. Essas verificações simples aqui de if, elas são muito simples, então elas não vão consumir quase nada de processamento.
Então, a gente fazer esse tipo de verificação é muito saudável para o nosso back-end, porque se tiver qualquer errinho no token, ele já vai retornar nessas 3 verificações, né? Erro de formatação. Então, antes da gente fazer a nossa verificação mais pesada, tente validar o máximo possível em verificações mais leves, certo? Então, agora a gente vai fazer a nossa verificação final, que é realmente para ver se o nosso token bate com aquele usuário que está pedindo a requisição. Então, eu vou importar aqui o JWT. JWT é igual a require JSON Web Token. E eu vou importar também a nossa auth config lá do o nosso secret, né? Show de bola. Agora eu vou fazer o seguinte: jwt.verify token, que é aqui o nosso token que está lá na requisição. Vamos passar o auth config.secret, né, que é o nosso hash. E agora a gente recebe um callback. O erro, se tiver, e uma variável decoded, que é o ID do usuário, caso o token tiver certo. Se tiver um erro, vamos retornar novamente res.status401.send error token inválido. Então, nesse caso, se chegou um erro aqui, quer dizer que o token que ele enviou, ele pode até ter enviado um token, mas não bateu com aquele nosso secret que a gente definiu lá na nossa aplicação aqui no config, né? E se agora a gente passou pelo erro, quer dizer que a gente tem a informação do user ID. E o que eu vou fazer agora é incluir essa informação do user ID nas próximas requisições lá para o controller. Então, eu vou fazer o seguinte: rec.userid é igual a decoded, que a gente está recebendo aqui, .id. Por que decoded.id? Lá no authController, quando a gente gerou o nosso token, os parâmetros que a gente está passando aqui é o ID. Então, a gente vai conseguir ter o decoded.id aqui dentro. E eu estou repassando esse user ID depois para a gente poder utilizar em qualquer função do controller que esteja autenticado. E agora eu vou dar um return next, que o next indica que eu posso passar para o próximo. Vamos testar agora esse auth.js. Então, para a gente testar, eu não vou colocar isso aqui no auth.controller, eu vou colocar no project controller. Vamos importar esse middleware, eu vou importar aqui em cima, eu deixo as importações tudo em cima. Auth middleware é igual a require ..middlewares /auth middleware. Opa, não é? É só auth mesmo. E agora eu vou fazer o seguinte: router.use auth middleware. Vamos salvar agora. Eu vou resetar o meu node, ver se está tudo certo. Beleza. No Insomnia agora eu vou dar um send. Opa, no token provided. A gente não botou o token. Vamos colocar aqui um header de authorization e vamos escrever aqui qualquer besteira. Token malformatted. Ele deu erro ainda. Vamos botar aqui o bearer, certo? E vamos botar aqui um token qualquer. Token inválido. Opa! Então, eu já testei as 3 verificações: no token provided, token malformatted e token error, né? Token invalid, desculpa. Então, vamos pegar agora, realmente, vamos nos autenticar, vamos copiar esse token aqui e lá na nossa rota, bora jogar esse token. Agora sim, a gente já pode fazer a autenticação do nosso usuário. Então, agora a gente já fez todo o processo de autenticação, retorno do JWT, né, do JSON Web Token, e essa parte de secret com hash e a parte do middleware que vai fazer a verificação se o token é aceito ou não pela nossa aplicação. E o mais legal agora é que, como eu usei o user ID aqui no hack, lá dentro do nosso project, por exemplo, eu tenho acesso a essa informação diretamente aqui da nossa variável hack. Então, deixa eu reiniciar o Node aqui. E a gente já vai ter o user ID. Como eu estou usando o Mongo, ele é assim esquisito mesmo. Mas por que eu ter o user ID é tão bom? Vamos supor que a gente tem uma requisição
de troca de senha, certo? Além disso, precisar que o usuário esteja autenticado, eu vou precisar verificar lá no controller se o usuário que está alterando essa senha realmente é aquele usuário que vai ter a senha alterada, né? Eu não posso deixar qualquer usuário alterar qualquer senha pela API. E a gente, com essa informação do ID do usuário aqui na requisição, eu não vou precisar buscar lá no header novamente ou receber o ID do usuário por alguma outra variável. A gente tem essa informação diretamente do token. E se você precisar de qualquer outra informação dessa globalmente, quando acessar nos seus controllers, é só aqui na autenticação, além do ID, passar essa outra informação junto na geração do token, beleza? Então, nessa aula dessa série a gente vai ficando por isso, né? Nesse vídeo da série de API REST com Node. No próximo vídeo, a gente já vai começar a ver um pouquinho mais a fundo sobre a parte de recuperação de senha. Então, a gente vai enviar e-mail, vai ser bem legal. E a gente vai começar a mexer um pouquinho mais em CRUD, tranquilo? Eu te espero lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, né? Deixar um comentário aí embaixo do que você achou, o que está achando dessa série, que me deixa muito feliz quando vocês retornam comentários bons e ruins também, porque a gente aprende com isso. Mas, e quero convidar todo mundo, que é muito importante vocês entrarem na comunidade da Rocket City, que é a comunidade que a gente botou lá no Discord agora, né? Então eu vou até abrir para vocês aqui o Discord para ver como é que tá lá. A comunidade já tá bem grande lá, então a gente já tem muita conversa legal, né? O pessoal conversando bastante lá na comunidade. E eu espero você, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, pra gente trocar mais uma ideia lá pela nossa comunidade, beleza? Valeu!